saudável e como a gente pode entender isso bem. E para compartilhar com vocês sobre isso, né, sobre entender o que quer dizer uma igreja saudável, eu queria compartilhar com vocês no que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, entendendo, à luz daquilo que Paulo escreve à igreja de Corinto, o que pode deixar a igreja doente. Então, lá em 1 Coríntios 11, Paulo fala o que pode ser a doença da igreja, porque a gente fica pensando, bom, se a igreja é o corpo vivo de Cristo, então, como corpo vivo de Cristo, essa igreja não pode estar doente. Amém? Até porque a palavra de Deus diz que Cristo é que está edificando a igreja e Ele vai apresentá-la pura, né, sem mancha, sem mácula, gloriosa. Então, é importante porque nesse texto aqui, Paulo está dizendo o que pode acometer a igreja, o que pode comprometer na vida da igreja aquilo que é a sua natureza, aquilo que é a sua saúde. Então, Deus está formando uma igreja saudável, a igreja como corpo vivo de Cristo, ela é por natureza, né, saudável, ela é a expressão daquilo que é o caráter e a natureza de Cristo. Então, Paulo diz que há algumas coisas que podem estar nos atrapalhando e como é que nós devemos tratar isso para viver essa plenitude, essa promessa. Então, se tem uma coisa que a gente não precisa preocupar, é impedir a saúde da igreja. Na verdade, a nossa atenção tinha que se voltar para aquilo que pode comprometer essa saúde, porque a igreja é, por natureza, saudável. Então, é como se fosse aquilo que pode deixar a igreja meio doente, é alguma coisa estranha à natureza dela, é uma patologia, uma presença estranha, porque a igreja é, por natureza, intrinsecamente, faz parte da vida da igreja que ela seja saudável. Então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz assim, e olha que ele está falando aqui, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. E ele diz assim, entretanto, nisso que eu vou lhes dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Ele está falando com a igreja. Ele está falando que há um risco, há uma possibilidade de que as práticas da igreja estejam fazendo para ela mais mal do que bem. Amém, amado? Então, é uma advertência séria, né, que leva a gente a pensar. Ele diz, então, naquilo que eu vou dizer para vocês agora, eu não vos elogio, porque as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Então, a gente podia pensar, bom, esse é o problema da igreja. Às vezes a gente olha para a vida da igreja hoje e diz, bom, a igreja está dividida. E esse seria o problema da igreja. E Paulo vai dizer aqui que, na verdade, esse não seria o maior problema da igreja. Porque as divisões existem, como ele diz aqui. E ele diz, eu até certo ponto acredito, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos aqueles dentre vocês que são aprovados. Então, Paulo está dizendo que o maior problema da igreja não são as diferenças de pensamento, não são as características, não são as divisões causadas pela nossa maneira diferente de pensar. Porque ele está dizendo que essa forma divergente, essa forma diversa, essa forma plural da igreja se apresentar, e às vezes aos nossos olhos parece ser uma divisão, na verdade é para mostrar se a gente é maduro ou não em superar essas diferenças. Em ter da igreja uma visão de unidade, apesar das diferenças. Em como é que a gente lida com o irmão que se comporta e tem, às vezes, um pensamento diferente do nosso. Amém? Estamos acompanhando aí? Então, ele está dizendo que esse não é o maior problema. Aí ele diz assim, quando vocês se reúnem, pronto, agora ele vai dizer qual é o problema. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Vou elogiá-los por isso?
Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão ou beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso é que há entre vocês muitos fracos, doentes e alguns até moribundos, alguns até morrendo. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, Paulo está dizendo que há uma razão específica para que alguns irmãos na igreja, ou para que a igreja, de modo geral, viva uma condição de fraqueza, enfermidade e até de falência, no aspecto de morte. Uma igreja que pode morrer sem cumprir aquilo que é o seu verdadeiro propósito, uma igreja adoecida ou uma igreja fragilizada. E ele diz que qual é a razão da doença, qual é a razão da igreja não estar, às vezes, com a sua força, com a sua pujança, com a sua eficácia, ela não está com a sua saúde plena. E ele diz que a razão da doença da igreja é porque ela não está compreendendo, ou seja, ela ainda não amadureceu, ela não discerniu completamente qual é a natureza da sua missão e qual é, de fato, a natureza da sua vocação. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Quando Paulo fala a respeito de luta espiritual, ele diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que ele chama de fortalezas? Ele diz que as fortalezas são sofismas, são formas de pensamento que dominam a nossa mente. Então, Paulo está dizendo que a verdadeira guerra espiritual da igreja não é contra o príncipe deste mundo. A guerra da igreja é contra o principado. O que quer dizer isso? É a forma do pensamento, é a cultura que se estabeleceu a partir do príncipe deste mundo. Então, a nossa luta não está na prática, a nossa luta não está nos métodos ou na estrutura desse mundo. A verdadeira luta da igreja está na forma de pensamento. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas cegou o nosso entendimento para que não nos resplandecesse a luz do Evangelho. E quando o homem ficou cego no seu entendimento, diz a palavra de Deus, ele fez do seu ventre o seu Deus. Então, onde habita o Deus do homem? O Deus do homem habita na sua necessidade. O Deus do homem habita no seu apetite. O Deus do homem habita na sua carência. O Deus do homem habita na sua fome. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus, para começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para passar um tempo de jejum, e quando ele teve fome, ele foi tentado. Ou seja, o ambiente da tentação, o ambiente da confrontação espiritual, está no ambiente da nossa carência, da nossa necessidade, da nossa fome. Então Jesus não poderia ser tentado se ele não estivesse numa posição de quê? De necessidade. E aí ele nos mostrou como é que nós devemos enfrentar a nossa necessidade, porque é isso que nos tenta a sair fora daquilo que é a nossa vocação e o nosso propósito. Vamos explicar isso melhor daqui a pouco. Então veja, a palavra de Deus diz que o Deus do homem está no seu ventre, está no seu estômago, no seu apetite. O homem fez da sua necessidade
da sua carência, do seu desejo de satisfação e de prazer, o seu Deus. Então, a relação do homem natural ainda está para Deus na perspectiva de Deus satisfazer a sua carência e não dele cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém, amados? Por isso, o grande desafio da igreja não é oferecer um ambiente de mudança de comportamento. A igreja não é aquele ambiente religioso onde as pessoas são estimuladas a mudar de comportamento. A igreja não é o ambiente religioso para ensinar uma nova forma de se comportar. A igreja não é o ambiente da mudança. A igreja tem que ser o ambiente da transformação. A igreja não é o lugar onde eu ensino práticas. A igreja é o lugar onde a graça educa a nossa consciência. Por isso, só vai experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus aquele que for transformado pela renovação do seu entendimento. Glória a Deus, amados. Mas para ser renovado pela transformação do meu entendimento, pela renovação do meu entendimento, eu preciso sacrificar minha maneira natural de pensar. Não é isso que Paulo diz? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, vossas carências, vossas necessidades, vossos apetites, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse século. Não continuem a pensar como o homem natural pensa, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o propósito é que a gente possa experimentar, viver, testemunhar, materializar, manifestar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, amado? Mas para isso eu não posso continuar pensando da mesma forma como eu pensava antes. O problema nosso hoje em dia é o que Paulo está dizendo, que as nossas reuniões têm feito mais mal do que bem. E por que as reuniões da igreja, você pode pensar assim, mas puxa vida, uma reunião da igreja pode fazer para mim mais mal do que bem? Pode. Estar num culto pode fazer mais mal do que bem, dependendo daquilo que você está sendo ensinado a crer. Jesus diz, presta atenção, Jesus diz que um incrédulo é melhor do que um mau crente. Deixa Deus ministrar o seu coração. Há mais esperança para aquele que ainda não crê coisa alguma do que aquele que aprendeu a crer na coisa errada. Amém, mano? Amém? Jesus disse assim para os fariseus, Jesus falou para os religiosos, ele falou assim, olha, vocês têm um problema, vocês vão longe para encontrar um ignorante, um indouto, um cara que não sabe nada. Aí quando vocês encontram um ignorante, vocês transformam ele num prosélito. O que é um prosélito? Deixa Deus ministrar o seu coração. O prosélito é aquele cara que aprendeu uma prática, adotou uma crença, mudou de endereço, mas não foi transformado no seu entendimento. Ele aprendeu a fazer uma coisa diferente, mas aquilo não é uma tradução clara da convicção de quem ele é. Ele simplesmente aprendeu uma outra forma de buscar as mesmas coisas que ele buscava antes. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então ele mudou de crença, mas ele não alcançou a fé. Amados, o mundo hoje em dia, a palavra de Deus diz que quanto mais tempo for passando, a humanidade vai viver uma crise de fé. Não é isso que a palavra de Deus, por acaso, diz a palavra de Deus, por acaso, quando vier o Filho do Homem ao mundo, encontrará o quê? Fé na terra. Então hoje existe uma grande movimentação religiosa no mundo. Cada vez mais os templos, as religiões estão se enchendo. Aquilo que muitas vezes a gente acha que é um avivamento espiritual, não é um avivamento espiritual, é um avivamento religioso. Onde as pessoas estão desenvolvendo suas crenças. A crença
é a forma como eu projeto minhas expectativas na direção de um Deus que eu quero que me atenda. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. E isso não é fé. Fé não é a expectativa que eu tenho de que Deus vai fazer o que eu quero. Fé é o conhecimento que eu tenho de Deus para que eu faça o que Ele quer. Glória a Deus, amado. Eu vou repetir porque às vezes você não escutou. Crença é a expectativa que eu tenho de que Deus fará o que eu quero. E aí eu oferto, eu canto, eu frequento a igreja para converter Deus. Porque eu sei o que Ele pode, mas eu não conheço quem Ele é. Então, crença é a forma de se relacionar com Deus pelo que Ele pode. Amém, amados? Eu me relaciono com Deus com base na minha crença de que Ele é poderoso e que só Ele pode fazer o que eu preciso. Amém? Mas isso é crença, isso não é fé. Fé é o conhecimento de quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, eu conheço qual é a minha origem. Quem eu sou, porque agora eu sei de onde eu venho. E conhecendo de onde eu venho e quem eu sou, eu sei qual é o meu destino, qual é o meu propósito. O que Deus quer fazer comigo aqui nesse mundo. Então fé não é para mover a mão de Deus. Glória a Deus, amado. A fé não move a mão de Deus. A fé não é para fazer Deus se movimentar. A fé é para mover a minha mão. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Mover a mão de Deus é crença. Ser movido pela mão de Deus é fé. Amém? Então, Paulo está dizendo, presta atenção, que nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque a gente ainda se reúne por causa da nossa fome. A gente ainda vem na igreja para comer. Alguém está entendendo isso aqui ou não? E quem ainda vem na igreja para comer está movido pela sua crença, porque fez do seu ventre o seu Deus. Amém, amado? Glória a Deus. Isso é um culto pentecostal. Amém, amado? Glória a Deus. É porque às vezes a gente vai escutando umas coisas que a gente não quer, aí a gente vai ficando bem tradicional, né? Sai um amenzinho xoxa aqui ou ali, né? Mas se fosse uma coisa assim que atendesse a minha carência, eu estava aqui, aleluia! Amém, mano? Então a fé não é para receber. A fé é a consciência que se forma a partir daquilo que eu recebi. Para que a fé me dê condições de entregar o que eu recebi e não reter. Glória a Deus. Não. A fé é para que eu não entenda que o que eu recebi é meu, é nosso. Glória a Deus. Amém, mano? Então a fé é para que eu não chame nada de meu. Glória a Deus, mano. Porque aquilo que eu chamo de meu é fruto da minha crença e não da minha fé. Por isso a crença faz um crente. E a fé não faz um crente, a fé faz um justo. Quem vive da crença é o crente, então o crente vive da crença. E quem vive da fé? O justo, porque a fé não é para desenvolver uma crença, a fé é para que eu consiga fazer justiça. Então a fé não é para que eu receba, a fé é para que eu consiga repartir. Glória a Deus, irmão. A fé é exatamente para que eu não retenha. Agora você começa a entender por que algumas reuniões nós estamos fazendo mais mal do que bem. Porque a gente não está vindo para aprender a repartir, a gente está vindo para aprender como receber. O cara não vai para o monte pensando em sacrificar, ele vai para o monte pensando em como converter Deus para receber. Então eu vou te falar uma coisa. Tem duas pessoas que podem levar você para o monte, o capeta ou o Espírito Santo. Porque tem umas coisas engraçadas, né?
A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então tem gente que acha que quem leva para o deserto é o capeta. E quem leva para o templo é Deus. No caso de Jesus, curiosamente, foi o contrário. O Espírito Santo levou ele para o deserto e o capeta levou ele para o monte e para o templo. Amém, mano? E quando Deus levou o homem dele finalmente para o monte, era na perspectiva do que ele ia sacrificar. Mas quando o capeta leva um homem para o monte, é na perspectiva do que ele pode receber. Agora você me diz o que é que as pessoas estão fazendo nos montes hoje em dia. Hoje você pegar um monte vago aí, você tem que pegar a senha. E tem gente que ainda tem a coragem de falar assim, vai mais cedo que a filha é menor. Porque, na verdade, nós estamos usando uma crença que converte Deus. Deus é poderoso, mas não é bom. Nós somos bons, mas não somos poderosos. Então, a gente pensa mais ou menos assim. Quem pode, não quer. Quem quer, não pode. Então, a fé é para convencer quem pode e não quer, a ver se finalmente ele faz aquilo que o cara que quer não pode. Vou repetir devagar. A gente acha que Deus quer, mas não, pode, mas não quer. E, infelizmente, a gente quer, mas não pode. Então, nós temos uma ferramenta, que é a fé. E a fé é para converter aquele que pode, mas não quer, para ver se finalmente ele faz aquilo que quem quer não pode. Triste assim, amados. A gente começa os nossos cultos como se a única parte não convertida do culto fosse Deus. A gente canta para converter Deus, a gente ora para converter Deus, a gente jejua para converter Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Amado, jejum para converter Deus não é jejum, é greve de fome. Porque jejum não é um regime que eu faço para ver se Deus se converte, vendo o tanto que eu sou bom. Jejum não é abstinência de alimento. Jejum não é ficar sem comer. Jejum é uma dieta, é comer de outra coisa. Jejum é deixar de alimentar a minha carne para alimentar o espírito, para que no fim do jejum eu conheça mais a Deus do que eu conhecia antes. Então, jejum não é para que Deus me conheça no final do jejum. Amém, amado? O jejum não é para que no final do jejum eu olhe para Deus e fale, e aí, Deus, gostou? E eu falo, putz, isso é bom mesmo. Eu não estava sabendo o que eu fazia, agora eu sei. Eu estava aqui meio sem direção, não estava sabendo como é que eu te ajudava, se você prestava ou não, mas com esse jejum agora eu estou convertido, conta comigo. Não, amado, jejum não é para que Deus veja o tanto que a gente é bom. Jejum é para que no final dessa alimentação espiritual, eu não tenha dúvida nenhuma de que Deus é bom. E que eu não preciso tentar Deus com milagres, eu não preciso ficar pedindo para Ele o mundo. Agora, o que está acontecendo? Fica parecendo, amado, que o Deus para quem nós estamos rezando não é o nosso Pai. Porque eu subo no monte para pedir as mesmas coisas que todo mundo está pedindo. Tem muita gente subindo no monte, não para se sacrificar, no sentido de saber como é que ele vai servir as pessoas. Mas ele está subindo no monte para se tornar merecedor, para finalmente dizer, Deus, tudo aquilo que o Senhor está querendo me dar, agora eu posso receber. Mas quem prometeu te dar alguma coisa no monte não foi Deus. Deus te mandou para o monte prometendo matar você e não te dar o que você quer. Glória a Deus, amado. Amém? Deus mandou o filho dele para o monte dizendo assim, você pode subir no monte que você vai morrer em paz, e eu vou estar com você. Glória a Deus. Você não precisa ter medo de sacrificar a sua vida. Não, mas nós estamos subindo no monte para pensar as mesmas coisas que o mundo está pensando. Então hoje a igreja ora para pedir as mesmas coisas que o mundo está pedindo, para querer as mesmas coisas que o mundo está querendo.
Parece então que a fé hoje é só um atalho que a gente encontrou para ter as coisas que o mundo está querendo com tanta dificuldade. Mas agora que nós somos um povo VIP, um povo importante, que reza, que Deus gosta muito, Ele vai dar para nós tudo que o mundo quer e está difícil de achar, e para nós Ele vai dar assim meio mais fácil. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? Então o cara acha que ele vem para a igreja para rezar e Deus vai dar para ele um casamento mais fácil. Não, mas a gente tinha aqui para ter fé e conseguir não desanimar do meu casamento, mesmo que ele não fica fácil. Glória a Deus, amado. Porque para ter um casamento fácil, ninguém precisa de fé, mas para ter um casamento difícil e ir com ele até o fim, só com fé, não é não, mano? Glória a Deus. Amém? Amém, mano? Aleluia. Glória a Deus. Amém, mano? Então, fé não é para ter a mulher que eu quero, mas fé é para eu dar conta de amar a mulher que Deus quer, glória a Deus, amado. E que vai exigir minha fé o resto da minha vida, glória a Deus, amado. Aleluia. Então, fé não é para amar quem eu gosto, amado. Fé é para conseguir amar quem eu não gosto, glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém? Porque, na verdade, a Bíblia diz o quê? Se você ama quem você gosta, até o cachorro faz isso. Então, hoje em dia, amado, por exemplo, a crença é a percepção do divino. A crença é a ideia de que existe um divino. E aí, para acertar no divino, é muito difícil. Quem é o divino? O divino é o Todo-Poderoso, é o onipotente, o onipresente e o onisciente. Então, é o conceito de Deus. E, nesse sentido, você está aqui na igreja, mas todo mundo que está em volta aqui com as suas religiões crê Deus da mesma forma. Ou você acha que ele está crendo um Deus menos poderoso? Para todo mundo que está crendo um Deus, o dele é o Todo-Poderoso, é o sabe tudo e está em todo lugar. Então, nesse quesito, todo mundo acertou. Então, Jesus não veio revelar um Deus que todo mundo já sabia, que era onipresente, onipotente e onisciente. A única diferença do ministério de Jesus é que ele veio mostrar que esse Deus é o Pai. E que não tem um grupo de crente, que é uma família. E que a sua marca maior não é o seu poder, é o seu amor. Glória a Deus, amado. Porque crente por crente, seu cachorro é mais crente que você. Porque o cachorro que você tem em casa já encontrou o divino. Quem é o divino do seu cachorro? Fala para mim, quem é o Deus do seu cachorro? Você, principalmente quando você traz um saco de ração. Aí você chega em casa e o cachorro crente já começa. Ele começa com louvor. Uau, 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 aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Aí ele vai para uma coreografia de dança. Ele é bem pentecostal. Quase todo cachorro é bem pentecostal, porque ele dança, fala em várias línguas, e ele vai caprichando. Ele às vezes começa com oração assim mais quebrantada, né? Ou até ele começa dando glória a Deus. Aí se ele percebe que a divindade não está entendendo, ele vai para o quebrantamento. Ele começa, uau, uau, uau. Aí não dá para entender, ele começa, Aí ele vai para gemidos inexprimíveis. Ele é crente. Não é? Aí quando você finalmente entrega a ração, porque você viu que ele é um bom crente, aí ele tem uma visitação, ele entra em arrebatamento. Por isso Paulo está dizendo que nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Porque a gente ainda está se reunindo por conta da nossa fome. A gente ainda louva a Deus pelo que Ele faz, mas não por ser quem Ele é. A gente ama Jesus pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Amém, amados? A gente ainda se relaciona um com o outro, a gente entra num lugar desse e está todo mundo olhando para a mesma direção, mas nós não olhamos um para o outro. Todos olhamos para Deus. E todos juntos cantamos a Deus na expectativa de que Deus se converta e atenda a necessidade de todo mundo. E aí Paulo está dizendo o quê?
Vocês não tinham casa para comer? Se o seu problema era fome, comesse em casa. Então, Paulo está dizendo que, na verdade, a igreja, estou falando a igreja, não estou falando aquela assembleia que reúne no culto público. Nós estamos falando agora da igreja, de quem teve uma experiência com Cristo, de quem é do Senhor, quem é guiado pelo Espírito Santo. Essa pessoa, ele resolve suas carências na sua intimidade. Ela não traz, ele não é movido pelas suas carências na relação com as pessoas. Glória a Deus, amado. Porque ele agora é movido pela consciência, ele entende a importância da relação. Ele não é movido da sua expectativa. Por isso que Paulo diz, por que as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem? Porque quando vocês se reúnem, cada um coloca a sua necessidade na frente do outro. Cada um come apressadamente o seu próprio pão. E aí as diferenças não são tratadas, ele diz, e as diferenças existiam para que você pudesse fazer o quê? Justiça. Para que a gente pensasse como é que a minha vida é para o outro. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender isso bem mais fácil. Uma figura, né, de como é que está funcionando a nossa fé. Imagine você que no final do culto hoje, Deus ia colocar uma escrivaninha ali no canto. Deus Pai. Não é nem o Filho, nem o Espírito Santo. Com esses dois nós já estamos mais acostumados. Mas é o Deus Pai, o que é o cabeça desse negócio tudo, que teve essa ideia. A Bíblia diz que até o Filho se submete a ele, beleza? Então ele vai pôr uma escrivaninha, Deus Pai vai sentar lá na escrivaninha, do lado vai estar o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Mas quem vai estar conversando com você é o Pai mesmo, diretão. Porque Jesus falou, tudo que você pedir a meu Pai, em meu nome. Aí ele está lá sentadão e vai dar meia hora para cada um. Glória a Deus, amém? Amém? Imagine que no final do culto agora Deus vai dar meia hora para cada um. Mas para não ter confusão, para a gente não passar vergonha, dar bolsada, cotovelada na fila, os anjos vão vir e vão organizar a fila, amém? Amém, amado? Porque senão a gente ia dar um vexamezinho aí, porque ia ser meio constrangedor. Mas para não ter rolo, a gente não passar esse mico, ele vai sentar lá e os anjos vêm organizar a fila. Na hora que os anjos vêm organizar na fila, eles vão entregar uma folha em branco para cada um, glória a Deus, amado? Então os anjos vão entregar uma folhinha em branco para cada um e uma caneta. Seja honesto. Seja honesto. Como é que você acha que essas folhas em branco iam chegar lá na escrivaninha de Deus na hora que a gente tivesse meia hora com Ele? Elas iam chegar tudo preenchido, porque no tempo que a gente tem na fila, a gente ia anotar tudo que nós queremos conversar com Ele, pedir para Ele, não queremos esquecer nada. Ou a folha ia chegar branquinha, sem uma manchinha, porque na hora que a gente tivesse essa meia hora com Ele, a gente queria anotar tudo que Ele quer falar e a gente não queria perder nada. Fala para mim o que você acha. Honestamente. Quantas folhas em branco você acha que ia chegar lá? Seja honesta, mano. A fé vem de ouvir. E ouvir da palavra de Deus. A fé vem do que Deus fala para nós, amado, e não do que nós falamos para Ele. O exercício da fé é ouvir Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Para que no fim, depois de ter ouvido Deus, a gente saiba o que fazer. A fé não é o que eu faço para que Deus me ouça. A fé é o que eu faço depois que eu o ouvi. Glória a Deus, amado. E hoje em dia a gente não ora para ouvir. A gente não ora para, no final da oração, a gente saber exatamente o que nós vamos fazer. A gente ora bastante para que no final da nossa oração Deus saiba exatamente o que Ele tem que fazer. Estou exagerando aqui, mano? Alguém acha que eu estou exagerando aqui? Então a gente gasta horas de oração para deixar claro para Deus o que nós achamos que Ele tem que fazer. E a gente acha que isso é fé, isso é crença. A gente deveria gastar horas na presença de Deus orando para que no final a gente não tenha dúvida do que fazer. Porque naquele tempo de oração nós ouvimos Deus. A gente conversou com Ele. Amém? Por isso, Paulo está usando o exemplo aqui da ceia. Por que Paulo está usando o exemplo da ceia? Porque nós não temos exemplo mais simples e mais pedagógico. Quando Jesus foi despedido dos seus discípulos, Ele disse uma coisa, Ele disse, eu tenho desejado ardentemente tomar essa ceia convosco. Então, quando Jesus usa essa expressão, tenho desejado ardentemente, e Ele disse assim, agora vocês adotem essa prática. Então, Jesus ensinou uma prática, um gesto,
que não era um gesto religioso, era um gesto pedagógico. Não era um gesto que ia nos oferecer alguma coisa, mas era uma prática na igreja para nos ensinar alguma coisa. Amém? E nós transformamos a celebração da ceia num momento religioso. Na verdade, a celebração da ceia era uma celebração simples para a gente aprender o gesto que nos educa. É para que no final da celebração a igreja estivesse educada a respeito da natureza da sua fé, para que ela não fosse doente. Mas como nós não aprendemos o espírito da ceia, nós aprendemos apenas a prática da ceia com o espírito errado, então a prática mais simples, a prática mais espiritual da igreja, que seria a celebração da ceia, porque Jesus falou, olha, continue praticando isso, quando eu for embora, continue fazendo isso em memória de mim. Façam isso para que vocês possam lembrar o sentido do meu sacrifício. E a gente adotou essa prática como uma prática religiosa, na perspectiva do que a gente pode receber, e não na perspectiva do que a gente pode aprender. E nós perdemos o espírito da ceia, porque nós começamos a achar que a ceia era para comer. E Jesus nunca disse que a ceia era para comer. Então, o verdadeiro, maior ensino da ceia, Jesus não estava ensinando a gente o que fazer para comer. Mas a forma correta de celebrar a mesa para que eu pudesse lembrar sempre qual é a minha missão e a minha vocação nesse mundo. Amém, amado? Então a mesa não era para comer, a mesa era para repartir. Por isso que Paulo diz assim, olha, eu vou falar para vocês aquilo que eu aprendi de Jesus, que Jesus na noite em que foi traído, diga comigo, na noite em que foi traído, ou seja, naquela noite em que Jesus tinha tudo para comer o pão dele como? Sozinho. Naquela noite em que tudo estava contra ele, glória a Deus, amado. Naquela noite em que o diabo estava querendo levar ele a pensar em salvar quem? Ele mesmo. Amém, mano? Então, Jesus não veio ao mundo para nos ensinar como ser abençoado. Amém, mano? Jesus não veio ensinar a gente a como ser abençoado. Jesus veio nos ensinar como uma pessoa que tem consciência que já foi abençoado, age quando ele é traído, glória a Deus. Então Jesus não vem nos ensinar a ser abençoado, Jesus vem nos ensinar a ser traído, glória a Deus. Amém, mano? Glória a Deus, amado. Amém? Aleluia! Então Jesus vem nos ensinar como é que fica a minha fé quando eu sou o quê? Traído. Como é que fica a minha fé quando eu não recebo aquilo que eu queria receber, ou eu achava que eu merecia receber? Glória a Deus, amado. Como é que um homem de Deus, cheio de fé, continua justo num mundo que? Traidor, injusto, glória a Deus. Então Deus não vem nos ensinar a fazer juízo. Deus vem nos ensinar a fazer justiça. Fazer juízo é achar que eu mereço e achar que o outro não merece. Fazer justiça é oferecer a quem não merece aquilo que ele não merece. Assim como Deus fez justiça me entregando aquilo que eu não merecia, glória a Deus. Então a ceia, que era para ser uma escola de justiça, na vida da igreja se tornou uma escola de quê? De juízo. Porque nós estamos usando a ceia para fazer juízo, porque eu vou te falar mais ou menos como é que funciona. Como é que funcionava comigo. Eu chegava na igreja, jovem, dia de ceia, aí eu chegava lá, na hora de distribuir a ceia, o pastor pegava e falava assim, agora, pois, cada um examine-se a si mesmo. E eu começava a tremer. Eu falava, agora como é que eu faço? A hora que aquele pão desgraçado chegar na minha mão, como é que vai ser? Eu não posso recusar, porque todo mundo vai ficar sabendo que eu fiz alguma coisa errada. Mas também não posso passar, porque se eu pegar, Deus me condena. Então eu ficar naquele dilema. Se eu não pegar, a igreja me manda para o inferno. Se eu pegar, Deus me manda para o inferno. Aí geralmente eu pegava, porque eu sabia que Deus ia levar mais tempo para me mandar para o inferno do que para a igreja. Então eu sabia que a igreja mandava a gente para o inferno muito mais rápido, sem dó.
Então eu preferia mentir para a igreja e agarrar com Deus. Falar, Deus, se eu tenho paciência, que eu ainda ajeito. Mas como eu sabia que a igreja não ia ter paciência, eu pegava com Deus. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Por que ficou parecendo que aquele pedaço de pão era para fazer juízo? Porque eu sabia que a igreja ia fazer juízo. Agora, quem não tem essa crise é porque esse já se aprovou. Quando ele pega o pedaço de pão, ele dá uma oradinha rápida assim, com aquele pedacinho de pão, e fala assim, não, Deus, eu sou bom mesmo. Eu examinei a mim mesmo, e eu mereço. Eu mereço morder Jesus. Agora, amado, um cara que depois de orar 5 minutos, chega à conclusão de que ele merece morder em Jesus, ele não vai morder em quem? Quem que ele não vai comer? Porque se ele chegou à conclusão que Jesus está apenas para atender a necessidade dele, então imagina o resto. Se ele morde em Jesus para se satisfazer, e porque ele merece, porque ele tem direito, então não é na mulher dele que ele não vai morder, não é no marido dela que ele não vai morder, não é nos filhos, nem nos amigos da igreja, nem no pastor e nem na cidade. Muito mais num pecador. Então ele não tem a menor dificuldade de mandar quem quer que seja para o inferno para que ele se salve. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Porque ele aprendeu a fazer o quê? Juízo. Ele achou que Paulo estava falando, examine-se, para que eu me julgasse o quê? Merecedor. Não, o examine-se, amado, é para que eu examine no meu coração qual é a minha prioridade. Por isso que Paulo diz, aquele que come sem discernir o quê? Sem discernir o quê? O corpo. Aquele que come para si. Aquele que come pensando em quem? Nele mesmo. Aquele que come para satisfazer o quê? Sua necessidade, para sua própria satisfação. Aquele que come sem pensar primeiro em quem? No outro. Então, quem come e bebe sem antes pensar no outro, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Porque o princípio é muito simples. Se eu tiver que pensar em santidade, qual é o princípio da santidade? É que Jesus, tendo dado graças, repartiu e então comeu. Então, o que é santidade? Santidade é ter um coração grato, porque eu sei que Deus é Pai, e se eu estou recebendo do Pai, o pão que eu tenho na mão não é meu, é nosso. Glória a Deus, amado. Por isso que quando eu oro, Pai, o pão nosso. Eu não estou segurando um pão que é meu, eu estou segurando um pão que é nosso. Então eu não tenho direito de comê-lo antes de reparti-lo. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Então eu dou graças para dizer que não foi meu mérito, não foi meu esforço, não foi minha capacidade, nem minha crença que me deu esse pão. Amém? Foi a graça de Deus. Então, se foi a graça de Deus, o que eu tenho na mão não é meu. A igreja primitiva era caracterizada porque ninguém tinha o quê? Disposição, ninguém sabia chamar coisa alguma de quê? Sua própria. Então, na igreja primitiva, tudo era nosso. Amém? Seu casamento é nosso, sua casa é nossa. Glória a Deus, amado. Minha casa é nossa, meu casamento é nosso. Amém, amado? Por que eu sacrifico o casamento para estar com os irmãos, amado? Porque o casamento é nosso. Sua esposa é nossa, seus filhos são nossos, seu marido é nosso. Glória a Deus, amado. É tudo nosso. Glória a Deus, amado. Rapaz, eu achei que eu ia ouvir muito mais aleluia com essa mensagem. Está vendo? Você quer um casamento para atender quem, amado? Nós ou você? Você quer um carro novo para atender quem, amado? Nós ou você? Você quer uma casa melhor para atender quem, amado? Nós ou você? Então nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem.
Porque nós estamos comendo comida contaminada. Porque se santidade é agradecer, repartir e depois comer, o que é pecado? A Bíblia diz que pecado é simples. A mulher, tendo comido, repartiu. Então, santidade é repartir primeiro, comer depois. E pecado, amado, é comer primeiro e repartir depois. Amém, mano? Então, o que é santidade? Repartir primeiro. Diga comigo, santidade. Repartir primeiro, comer depois. O que é pecado, amados? Comer primeiro, repartir depois. É simples assim. Então, toda vez que eu estou entendendo que a fé é para me atender primeiro, para depois atender os outros, isso não é fé, isso é crença, é pecado. E tudo que não vem de fé é pecado. Então, fé é para que eu consiga pensar no outro antes de pensar em quem? Em mim. Por isso que muita coisa que nós estamos chamando de fé não é fé, é superstição. Então, muita coisa hoje é superstição religiosa. Então, tem muita gente achando que está praticando a fé e, na verdade, está praticando suas superstições. Por isso que Pedro diz o quê? Nós devemos desenvolver a nossa fé para ter uma vida saudável. Então, a igreja é saudável na medida em que ela desenvolve sua fé. Se ela não desenvolve sua fé naquilo que ela reparte, ela vai ficando doente. Você começa fraco, doente, até moribundo, porque aí depois sua vida não tem mais sentido nesse mundo. Porque você só vive a vida para salvar quem? Então, lá na congregação que eu pastoreio, eu não prego mais sobre salvação. Porque crente não tem que ouvir mensagem sobre salvação. Para crente, a gente tem que pregar perdição. Glória a Deus, não? Posso ouvir um amém? Porque crente não tem que aprender como se salvar. Crente tem que aprender como se perder. Porque aquele que tentar salvar a sua própria vida, perder-se-á. Mas aquele que, por amor de Deus, perder a sua vida, salvar-se-á. Então, o caminho da salvação é o caminho da perdição. Ou seja, é aprendendo como me perder em favor dos outros que eu me salvo. Mas tentando me salvar é que eu me perco. Glória a Deus, amado. Então a fé é para que eu consiga me perder, e não para que eu consiga me salvar, porque a verdadeira salvação está no caminho que eu me perco, e não em que eu me salvo. Amém? Então, se nós não estamos vivendo a fé, se não é gerar de fé, é pecado. Então, tudo que não é de fé é pecado. E às vezes eu estou cheio de superstição, e as nossas reuniões estão formando um povo ruim. Um povo cruel, um povo que é capaz de comer antes de repartir. Um povo que é capaz de buscar a sua própria salvação e não pensar primeiro na salvação daqueles que estão à sua volta. Um povo que adora a Deus na perspectiva do que vai receber. E não para sacrificar. Para que você ora antes da comida, mano? Para ter coragem de repartir ou para desmacumbar o alimento? Tem gente que ora antes da comida para quê? Porque tem medo de morrer. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Aí o cara dá graça em cima do prato lá, Deus, eu estou aqui dando graça, porque vai que esse trem está macumbado, então, quebra essa. E Paulo diz, não, ainda que tivesse macumbado. Paulo diz, se você for na casa do macumbeiro e ele te der uma comida macumbada, o que você faz? Come. E não pergunta nada. Porque se ele falar que está macumbado, você não deve comer, não porque aquilo pode fazer mal para você. Eu, às vezes, vou comer na casa de uma pessoa e eu gosto daquela comida. E eu fico pedindo, pelo amor de Deus, para ele não falar que aquilo está macumbado, senão eu não posso comer. Porque se ele falar, eu não vou poder comer por causa dele, não por causa de mim. Porque aquilo não pode me fazer mal. Glória a Deus, amado. Então, todo sacrifício na minha vida não é para salvar a minha, é para salvar o outro. Glória a Deus, amado. Senão nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Para que você oferta, amado? Tem gente que hoje em dia anda ofertando achando que se ele puser puser 10, Deus devolve 100. Isso não é fé, amado. Isso é superstição, isso é macumba. Depositar dinheiro achando que Deus tem obrigação de te dar mais, isso é macumba, isso é superstição. Deus prometeu que vai dar mais, mas não disse que era para você. Glória a Deus, amado. Amém, amado? Então eu vou depositar 10 e Deus vai multiplicar aquilo em 100, porque aí um punhado de gente vai desfrutar daquilo. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão.
Amém? Porque quando eu planto um grão de milho é para colher uma espiga, e não é para eu comer ela sozinha. Glória a Deus, amado. É para mais gente poder comer. Amém, meu irmão? Esses dias um irmão chegou para mim, falou assim, pastor, macumba pega em crente? Eu falei, em crente pega. Injusto não. Porque se você for crente, você acredita que a macumba é mais forte do que aquilo que Deus fez por você. Você acha que um sacrifício feito por um homem é maior do que o sacrifício feito por Deus a seu favor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Então tem um punhado de gente na igreja hoje que tem medo daquilo que o homem pode fazer contra ele. E ele ainda não entendeu o que Deus pode fazer a favor do homem através dele. Ele falou, não, pastor, é porque eu fiquei sabendo que meu cunhado não gosta de mim, e minha vida está muito enrolada, e para piorar, eu fiquei sabendo que meu cunhado não gosta de mim, e enterrou 2 sapos lá em casa. Eu falei, graças a Deus, irmão. Ele falou, como graças a Deus, pastor? Eu falei, pelo menos tem 2 sapos enterrados em terra santa, glória a Deus. Tanto sapo enterrado em lugar ruim, pelo menos esses 2 estão enterrados em lugar santo. Glória a Deus, amado. Pelo menos bem para esses 2 sapos você já fez, porque o cara foi enterrar lá na sua casa, esses 2 sapos, quem sabe nós encontramos no céu. Tanto sapo perdido no mundo, enterrado em pântano, morto no meio da rua. Agora tem 2 que a gente sabe que foi bem enterrado, foi lá na sua casa, glória a Deus. E para sorte do seu cunhado, ele fez macumba contra um homem de Deus. Quer dizer que você não vai ficar com raiva dele, não vai ficar com medo dele, e agora ele tem uma ligação com você que ele não dá conta de ficar sem ela. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? 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 Ele gerou um vínculo que vai abençoá-lo. Amém, amado? Uma irmã chegou para mim e falou assim, eu tenho que conversar com o senhor. Eu falei, o que foi? Ela falou, eu escutei umas coisas aí, falaram uns trem para mim, eu fiquei com medo. Eu falei, o que foi, irmã? Ela falou, eu tenho que te contar, tem mais de 10 anos que eu não vou na casa da minha mãe. Eu falei, por que você não vai na casa da sua mãe? Não, é porque minha mãe mexe com os trem atrapalhados lá, ela faz umas reuniões, baixa uns espíritos ruins lá, e aí uma irmã da igreja falou que eu não devo ir lá não, senão aqueles espíritos ruins vai pegar em mim. Eu falei, irmã, então vamos fazer o seguinte, se é verdade que esse espírito ruim pega no você, então vamos imaginar que lá na casa da sua mãe está baixando 100 espírito ruim. Você vai lá, faz uma visita para ela, pega 10 no você. Aí você leva esses 10 para sua casa. E aí eu vou te falar, esse espírito ruim, na casa de quem tem fé, eles viram um inferno para eles. Porque lá você ama, você glorifica a Deus, você faz a vontade de Deus, esse espírito fica tudo perturbado. Eles ficam desorientados, eles não vão conseguir ficar na sua casa. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque eles não aguentam ficar nesses ambientes onde todo mundo ama, respeita um ao outro e obedece a palavra de Deus. É um inferno, eles logo vai vazar de lá. Aí você vai lá na casa da sua mãe, busca mais 10. Glória a Deus, amado. Aleluia! Em 10 visitas, irmã, não tem nem espírito ruim na casa dela, nem na sua, porque você levou isso tudo para o inferno. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Porque senão nossas reuniões vão fazer mais mal do que bem. Porque a mesa não era para comer, a mesa era para quê? Repartir. Jesus deu graças, partiu o pão e disse o quê? Esse pão partido é o meu corpo. Façam isso toda vez que vocês forem comer. Ele não mandou a gente comer em memória dele. Ele disse para a gente fazer isso toda vez que a gente fosse comer. Porque é isso, dar graças e repartir, que lembra o que ele fez por nós. Não é comer que lembra. Amém, mano? Tanto é verdade que os discípulos no caminho de Emaús estavam tudo deprimido. Eram crentes doentes, 2 crentes doentes. Por que aqueles 2 crentes estavam doentes? Porque o Deus divino, que eles imaginavam que ia fazer o que eles queriam, não fez. E porque Deus não fez o que eles queriam, do jeito que eles queriam, eles ficaram desapontados com quem? Com o capeta? Não, com Deus. Eles estavam desapontados com quem, amado? Com Deus. Eles não eram capazes de reconhecer quem na vida deles, amado? Jesus. Porque às vezes você está tão desapontado com o seu divino,
Você ficou tão crente no seu divino, que nem se Jesus em pessoa chegasse na sua casa, você seria capaz de reconhecê-lo. De tão doente que a gente fica. A gente fica tão doente das nossas expectativas de Deus, que nem Jesus em pessoa visitando a gente reconhece. E aqueles homens estavam cegos. E Jesus falou para eles: por que vocês estão assim? Ele falou: você não sabe? Por causa disso, sim, aconteceu isso, Jesus fez milagre, e a gente pensou que ele seria. Está vendo? Eles conheciam Jesus pelo que ele fazia. Mas isso não era suficiente para eles crerem em quem ele era. Porque foi o diabo que ensinou a gente a pensar assim, que o que a gente faz fará da gente o que a gente quer. Não foi isso que o diabo ensinou? Deus ensinou para nós o quê? Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então Deus ensinou para nós um princípio, que tudo que Deus faz é segundo o que Ele é. A fé é para que eu faça segundo o que eu já sou, e não segundo o que eu quero ser. A fé não é fazer alguma coisa para ser quem eu gostaria. A fé é fazer tudo conforme a certeza de quem eu já sou. Porque foi o diabo que ensinou a gente a colocar Deus no fim. Porque foi o diabo que chegou para você e falou assim para mim: no dia em que você fizer, então você será. Então foi o diabo que ensinou a gente a crer no divino, mas não a conhecer o Pai. Foi o diabo que ensinou a gente a pensar que aquilo que eu faço é que me transforma naquilo que eu quero. E Deus quer nos ensinar a entender que a consciência de quem Ele é e quem nós somos é que vai dar validade àquilo que nós fazemos. Então os discípulos estavam decepcionados porque Jesus fez uma coisa e agora parecia que era outra. Jesus sentou com eles, e o que diz a palavra de Deus? Diz que eles estavam cegos. E quando Jesus deu graças e partiu o pão, os olhos deles se abriram. Aqueles homens eram uma igreja o quê? Doente. Doente por quê? Porque estava ainda na expectativa daquilo que podia receber. Mas quando eles viram Jesus repartindo, os olhos deles se abriram. Veja que coisa curiosa, Jesus nem ficou para comer. Porque o que sara não é comer. O que sara, amados? Repartir. Vendo Jesus repartir, eles foram curados. Então a igreja não é saudável pelo que ela come. A igreja é saudável porque ela, comendo da palavra de Deus, ela reparte antes de comer para a sua própria salvação. Amém? Amém, amados? Então a saúde da igreja está naquilo que ela reparte, e não naquilo que ela pretende, e não naquilo que ela deseja. A saúde da igreja não está no Deus que ela pretende, mas está no Deus que ela conhece. A saúde da igreja não está numa fé que ainda quer receber, mas a saúde da igreja está numa fé que, tendo conhecimento do que já recebeu, reparte do que já recebeu. Então a saúde da igreja está em repartir, e não em continuar recebendo. Amém? Amém, amados? E o mundo precisa conhecer uma igreja que reparte. Por que as igrejas estão se enchendo e a sociedade não é transformada? Por que nós somos uma das maiores comunidades evangélicas desse país e a nossa cidade é uma das cidades mais violentas do mundo? É a cidade mais desigual do Brasil. Você sabia que se Goiânia fosse um país, era o segundo país mais desigual do planeta? Você sabia que Goiânia é uma das maiores taxas de suicídio adulto do país? É uma das maiores taxas de crescimento, de divórcio no país? É uma das maiores taxas de crescimento de violência jovem no país? Você sabia que o Brasil
que já tem 30 e tantos por cento da sua população evangélica, é o maior consumidor de crack do mundo, é o segundo maior consumidor de cocaína. E, no entanto, nós temos uma população evangélica numerosa, é uma multidão de gente. Os templos se enchem, o país não muda. Porque os templos estão se enchendo para as pessoas o quê, amado? Comerem, não para aprender a repartir. Um povo que está usando a sua fé para atender quem? A si mesmo. Subindo no monte na perspectiva do que pode receber e não para aprender o que pode sacrificar. Igreja que está subindo no monte para pedir o que quer e não para sacrificar o que tem. Essa igreja está doente. O país está doente. Você sabia que o Brasil é a maior taxa de crescimento da população carcerária do mundo? É onde mais gente vai preso no mundo. E a população carcerária do nosso país está entre 18 e 30 anos de idade. E 70% dos presos do Brasil são evangélicos. Uma empresa de pesquisa no Brasil fez um cruzamento. Uma empresa de pesquisa no Brasil cruzou a taxa de crescimento dos evangélicos, a taxa de crescimento da população carcerária e a taxa de crescimento do aumento da violência entre a população jovem. Porque o Brasil é o país que mais mata por violência no mundo. É a maior taxa de crime, morte violenta do mundo. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Que dentro de muito pouco tempo, quando você vê na televisão que um jovem matou outro jovem, a grande chance não é que um corintiano matou um palmeirense, não é que um torcedor do Goiás matou um torcedor do Vila Nova. Eles até acham que se mataram assim, mas na verdade, dentro de muito pouco tempo, quando você ouvir que 2 jovens se mataram, com certeza, você não precisa saber se um era do Goiás ou outro era do Vila Nova, se um era traficante e o outro era drogado, se isso era uma dívida de jogo ou era uma vingança porque um tomou a mulher do outro. Com certeza, você vai saber que um evangélico matou outro evangélico. Você pode não saber o motivo pelo qual eles se mataram, mas você vai saber quem se matou. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando ou não, mano? Porque nós estamos louvando para quê? Nós estamos orando para quê? Nós estamos cantando para quê? Nós estamos aumentando nossas reuniões para quê? Para perguntar para Deus o que nós temos para entregar, para oferecer, para sacrificar? Ou para ainda falar para Ele o que ainda gostaríamos de receber? A gente, quando está com Deus, fala com Ele do que a gente ainda não tem, ou pergunta para Ele como usar melhor o que a gente já tem? Amém, amados? Em nome de Jesus, esse país precisa de uma igreja saudável. Mas se nós continuarmos a nos reunir apenas para comer e não para repartir, nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Porque nós estamos comendo sem discernir o quê? O outro. Estamos usando a ceia pelo direito de comer e não pelo privilégio de ofertar, de sacrificar e de dar. Então, a coisa principal da ceia não era o pão, era o gesto. E a gente foi para a ceia, aprendeu o pão, mas não aprendeu o gesto. A gente vai para a ceia de olho no pão e não de olho no gesto. E é o gesto que nos educa. É a forma de nós nos reunirmos e a razão pela qual nós nos reunimos que vai transformar a nossa vida e vai transformar a sociedade. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque a Tua palavra ilumina os nossos olhos.
Obrigado, Pai, porque nessa noite os nossos olhos podem ser abertos. Nós não queremos estar com o Senhor, nós não queremos andar com o Senhor, nós não queremos sentir que o nosso coração está pegando fogo, mas a gente não ser capaz de Te reconhecer do nosso lado. Nós não queremos nos relacionar como quem ainda está longe do Senhor, mas na certeza de que andamos contigo e o Senhor anda conosco. Nós queremos Te conhecer e não Te convencer. Nós queremos saber o que está no seu coração e não simplesmente ficar reclamando a respeito do que está no nosso. Ensina-nos, Senhor. Levanta uma igreja sadia. Levanta uma igreja que sabe repartir antes de comer, que sabe reconhecer o outro antes de reconhecer a si próprio. No nome de Cristo Jesus, ó Pai. Que esses dias de reflexão a respeito de uma igreja saudável, com essa palavra que o Senhor levantou como testemunho, uma igreja que se encontrava para partir o pão de casa em casa. Não era para comer, era para partir o pão. Uma igreja que tinha alegria de compartilhar. E essa igreja que tinha alegria de compartilhar, uma igreja que tinha alegria da comunhão, alegria de conhecer um ao outro, alegria de abençoar um ao outro. Essa igreja, ela era atraente, as pessoas queriam fazer parte dela. Vinham, ó Deus, e todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Que seja assim, ó Deus. Que o nosso estilo de vida, de comunhão, de amizade, de amor, de cuidado uns pelos outros, seja o nosso maior instrumento de evangelização. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.